Amados, a paz, Deus abençoe. Gente, se prepare porque este testemunho vai impactar a sua vida. Esse testemunho, onde a nossa irmã, ela passou aí por diversas situações, aqui ela está contando um pouquinho sobre a prova, descobriu a gravidez durante o deserto, o marido ali, infelizmente, não quis acompanhá-la, não prestou ali, né, aquela ajuda, aquele cuidado que é tão necessário, onde a gente sabemos que nós ficamos aí tão fragilizadas, né? Mas durante todo o processo, ela confiou, ela acreditou, ela se colocou à disposição, aprendeu a se posicionar de forma correta e o Senhor entrou e fez o sobrenatural, Deus realizou o milagre. Então fica até o final, tenho certeza que esse testemunho vai falar muito com você, vai impactar a sua vida. É uma irmã que ela não tinha aí o casamento, o sacramento do matrimônio, mas o Senhor fez, não foi impedimento. Muita gente aí tem dúvidas, né? Se deve ou não deve lutar pela restauração de um relacionamento. Então, que você possa ouvir atentamente esse testemunho, que você possa decidir por fazer a vontade de Deus, se posicionar da forma correta e deixar Deus trabalhar, porque muito em breve, eu creio, em nome de Jesus, você terá um belo testemunho para contar. Fica agora com o testemunho impactante da nossa irmã Cláudia. Divulgue, compartilhe, deixe seu like, diga aqui para mim, né, se você tem aí muitas vezes enfrentado situações que têm te desanimado, mas se esse testemunho aí aumentou a sua fé, fez renovar as suas forças, deixa para mim aqui nos comentários que é bem importante, tá bom? Deus te abençoe. Olá, amados irmãos, a paz. Aqui quem fala com vocês é a Cláudia. Sou uma angolana, falo com vocês a partir de Angola e sirvo a nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Católica. Então, sei que no grupo tem muitos irmãos evangélicos, católicos e estamos todos de um lado servindo a Jesus, buscando a Deus. Então, é isso que importa. Irmãos, estou a gravar este áudio para contar um pequeno testemunho daquilo que eu vivi, da minha vida, um testemunho para edificar a fé dos irmãos. Quando eu passei pelo mesmo processo que os irmãos estão a passar, que é o processo que chamamos de deserto. Irmãos, em 2020, há 4 anos atrás, em 2020, me vi num processo, num dilema triste, doloroso da minha vida. Em 2020, o meu marido começou a apresentar um comportamento que para mim era inaceitável. Começou a se envolver com pessoas, com amizades que eu não aprovava, que eu não aceitava. E daí ele só queria, ficava a maior parte do tempo fora de casa, na rua, bebia, ia para festas, chegava aí de madrugada, às 5 horas, 6 da manhã, e eu não aceitava aquilo. Quando ele chegasse em casa, eu brigava, eu gritava, eu não tinha sabedoria nenhuma, irmãos, eu reconheço, eu era muito explosiva diante daquele comportamento que ele estava a apresentar. Ele estava a dizer que iria embora, que já não aguentava mais, que ele poderia assumir tudo, porque na altura tínhamos só um filho que tinha 5 anos, não é? Que ele poderia assumir tudo, mas que ele não poderia permanecer mais aí em casa. Então eu não aceitava a separação também. Eu implorava e pedia para ele não ir embora, para ele não me deixar, para ele não deixar nosso filho. E acaba que ele alugou a casa, saiu de casa, não pegou nada, não levou nenhuma peça de roupa, deixou tudo aí comigo. Eu chorava, me perguntava a Deus como é que esse homem virou assim. Esse homem era um bom pai e continuava a ser um bom pai, porque ele financiava tudo de casa, mas ele só não queria estar comigo, não me queria mais como mulher. E ele foi embora. Durante o processo, eu descobri que estava grávida. Estava grávida, eu contei para ele achando que ele poderia reconsiderar, que ele poderia agradecer a bênção que Deus estava a mandar para nós. Mas não, ele disse: não vou voltar. Ele até disse que não estava preparado para ser pai novamente. Que ele não é isso que ele esperava, que ele não queria. Eu fiquei tão triste, irmãos, tão decepcionada. E que eu vivi a fase toda da gravidez sozinha. Ele não me acompanhava em consultas, nenhuma consulta pré-natal. Meu marido já foi comigo, nenhuma consulta. Eu ia sozinha. Ele simplesmente dava o dinheiro. Ele dava o dinheiro para que eu comprasse as coisas dos filhos. Mas ele não me acompanhava em nada. Ele não queria saber de mim. E um certo dia, eu navegando, né, pelo YouTube, encontrei o canal da Débora. Ela estava a dizer que
falava sobre restauração e tinha deixado o contato dela aí, que quem quisesse entrasse em contato com ela no WhatsApp, que ela poderia ajudar. Irmãos, eu gostaria de esclarecer algo. Eu não sou casada no papel. Eu, nas minhas orações, pedi a Deus que Ele restaurasse. E quando Ele restaurasse, eu poderia pedir perdão por pelos anos que eu vivi com meu marido sem me casar, por viver em pecado. Eu já tinha esta consciência, não é? Então eu entrei em contato com a Débora, expliquei para ela, não menti, falei a verdade. Eu disse a ela que eu não era casada. Ela perguntou para mim se o meu marido ou eu, se um dos dois já foi casado, já teve outros cônjuges no passado. Eu disse que não. Nós ficamos juntos, novos, novinhos. E ele nunca foi casado, eu também nunca fui casada. Era a nossa primeira união. E o nosso filho, ele não tinha nenhum filho fora. Eu também não. O nosso primeiro filho era aquele, e eu estava grávida do nosso segundo filho. Então ela foi me explicando sobre o matrimônio, sobre a importância e foi me auxiliando. Nos momentos que eu ficava angustiada, triste, eu mandava mensagem para Débora. Ela me acalmava, me confortava. Os irmãos sabem porque é doloroso mesmo ver uma família destruída, um filho sem pai, naquele momento você fazendo tudo sozinha, ainda grávida, cuidando do menino. Eu ficava com medo de dormir sozinha em casa. Eu dizia, meu Deus, se acontecer alguma coisa, se eu precisar de ajuda, o que eu faço? E eu não contava para minha família, porque eu não queria mais eh, que a minha mãe, né, ficasse com ódio do meu marido, que a mamãe contava para minha família, porque eu não queria mais eh, que a minha mãe, né, ficasse com ódio do meu marido, que a mamãe ficasse com raiva, que a família se metesse, porque eu não queria nada disso, irmãos. Eu vivia tudo no silêncio. Eu conversava com a Débora e tinha uma comadre minha, a madrinha do meu filho, que me auxiliava, que me apoiou com tudo, que me acolhia nos momentos de dores, de tristeza. E o meu marido continuava assim, irredutível, irmãos, vivendo na gandaia, né? Vivendo por aí, bebidas, festas. Eu ficava com medo que a qualquer dia poderiam ligar para mim, olha, ele fez um acidente, aconteceu X. Eu ficava com muito medo, pedia a Deus pela vida dele, para que Deus... Até então eu só pedia a Deus restaurar meu casamento, Deus restaura minha família, Deus restaura minha família. Eu não entendia que eu também precisava mudar, que eu também precisava me, me moldar mesmo. E também que parasse de implorar para que aquele homem voltasse para casa. Porque eu estava muito fragilizada na época da gestação. Nós, as mulheres, quando estamos grávidas, né, o nosso emocional fica assim meio frágil. Não é, irmãos? Então eu ficava a implorar para ele para voltar, pedindo, sem amor próprio, sem nada, ficava pedindo para ele. Aí eu parei de implorar para meu marido para que ele voltasse, para que ele quisesse ficar comigo, né? Eu entendi que eu precisava me amar, que eu precisava primeiro me aceitar, estar comigo, aceitar a fase que eu estava a viver, aceitar a realidade que eu estava a viver, que tinha que parar de implorar para que um homem ficasse comigo, para que o meu marido voltasse comigo. Então eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus. Eu era uma cristã sim, mas irmãos, era aquilo de ir às missas. E não era isso que Deus queria, esperava de mim. Eu comecei a me envolver mais com Deus. Comecei a fazer minhas coisas, comecei a viver a minha vida, literalmente, né? Ia comprar coisa para enxoval para minha filha, porque eu descobri que seria uma menina. Contei para ele meio que foi meio indiferente, mas também já não importava mais para mim. Comecei a viver minha vida, saía com meus filhos, até que eu dei a luz da minha filha. Aí eu me recuperei mesmo, me recuperei emocionalmente, fisicamente, comecei a viver minha vida, a curtir a minha vida, sem me envolver com ninguém, lógico, porque não era isso que eu queria. Eu queria minha família, mas também entendi que eu queria minha família, um marido diferente
daquele que o meu marido estava a se tornar quando ele estava dentro de casa. Porque eu não merecia que ele me abandonasse em casa e que fosse simplesmente para andar e depois voltasse. E para mim está tudo bem, porque não, porque tenho que permanecer com o marido. Não, eu não queria isso. Eu queria que ele fosse transformado. E parei de pedir a Deus, já traga meu marido, restaure minha família. Não. Parei, comecei a pedir a Deus por transformação, a minha e dele, para que ele era um bom pai, para que melhorasse, né? E que ele fosse um bom marido, que desse valor à família, a tudo. Eu estava para finalizar para receber o meu diploma, comecei a me focar mais ainda no estudo, não é? E a fazer todo o trabalho, tudo que tinha que ser feito para receber o meu diploma. Então, aí o meu marido começou a ver que eu estava a me afastar dele, que eu estava a viver a minha vida, que já não era mais aquela mulher. Quando ele fosse ver os filhos, eu já não ficava a fazer companhia para ele, porque eu ficava lá sentada, ele ficava com os meninos. Mas depois eu tinha coisas para fazer. Eu fui, enquanto ele estava lá na sala com os meninos, eu ia. Até isso eu aprendi com a Débora, não? Ela me ensinou tudo isso. Eu ia fazer minhas coisas. Enquanto ele estava na sala, eu ia fazer uma comidinha, eu ia cuidar de mim. Quando eu quisesse sair, eu pedia para ele ficar com os meninos, porque eu pensei, não, ele também é pai. Eu não mereço ficar com os meninos o tempo integral. Ele também pode ficar com as crianças para eu poder resolver as minhas coisas. Eu saía, ele ficava com os meninos, depois eu voltava. Até que, irmãos, isso é um testemunho resumido, resumidamente mesmo, para poder edificar a vossa fé. É claro que durante o caminho aconteceram muitas outras coisas. Então, mas eu nunca soube, uma coisa que eu gostaria de esclarecer também, nunca soube que o meu marido envolveu-se com alguém. Ele nunca me mostrou. Lógico, né? Deveria, ele estava por aí na gandaia, nas festas, na bebedeira, na bagaça, como dizem. Poderia ter pego alguém, né? Se envolvido com alguém, eu não sei. Mas me mostrar porque foi uma separação porque ele teve uma outra mulher. Eu nunca soube nada disso. Então eu comecei a fazer as minhas coisas, comecei a viver por mim. Até que no ano de 2021, no dia 10 de setembro, que é o meu aniversário, Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu, Deus honrou a minha fé. E no dia 10, como eu estava a dizer para os irmãos que era o meu aniversário, o meu marido nem me parabenizou, nem ligou para mim, nem mandou nenhuma mensagem. Ele mandou uma mensagem para mim, não me parabenizando, mas dizendo que ele queria sair com o nosso filho, nosso primeiro filho, porque temos dois, e ia levar a ele para um aniversário, ele pediu que eu tinha que preparar ele. Eu preparei o menino, eu disse, tá bem. Preparei o menino, esperei que ele viesse pegá-lo. O menino foi com o pai e eu fui para um piquenique com as minhas amigas, porque eu organizei por causa do meu aniversário, né? Organizei e fui curtir o meu aniversário, meu dia. No final do dia voltei para casa, ele levou o menino para casa. Quando chegou, abri a porta, ele entrou, ficou a conversar um bocadinho comigo. De repente, irmãos, de repente, eu vi a pessoa ajoelhar-se a mim, a me pedir perdão, a me dizer que me queria de volta, a me dizer que ele falhou, que ele errou, por favor que eu perdoasse, que ele poderia mudar por mim, pelos filhos, que ele queria a família de volta. Pediu que eu vendesse tudo que estava lá em casa, porque ele queria que eu e nossos filhos viéssemos morar aqui com ele, porque agora nós estamos na casa onde ele estava, né? Saímos daí da nossa casa, onde nós estávamos, onde ele deixou-me com os filhos, e viemos para a casa onde ele vivia, sozinho. Agora vivemos em família, não é, irmãos? E eu estou a me preparar, lógico, para poder cumprir com aquilo que o propósito que eu fiz com Deus, que quando Ele fizesse, quando Ele restaurasse, eu poderia me casar na igreja, tudo bonitinho, tudo feito, para que as coisas corressem como Deus sempre quis, como Deus manda, como Deus sempre quis, o que Deus espera de nós. Agora, este áudio
eu quero falar especialmente para os meus irmãos católicos, porque eu sei que no grupo tem evangélicos, somos todos irmãos. Eu tenho amigos evangélicos e a gente é super de boa quanto a isso. Aqui não é sobre religião, é sobre Deus, meus irmãos. Mas eu quero me dirigir para os irmãos católicos, porque muitas das vezes já ouvi pessoas, não sei se no Brasil também acontece, se vocês já ouviram isso, mas não, eu vou sair da igreja católica, vou para a igreja X, porque não, o Deus não vai fazer o milagre, eu tenho que ir para a igreja. Não, irmãos, Deus não faz o milagre, porque o irmão saiu da igreja evangélica, foi para uma igreja não sei onde, porque o irmão saiu da igreja católica, foi para. Não, não. Eu falo como católica, não precisei sair da minha igreja para ir a uma outra igreja, para que Deus fizesse um milagre, para que Deus transformasse a minha família. Eu tive crise de fé também durante a minha caminhada. Tive crise de fé. Eu disse, será que é necessário eu sair? Mas não, mas depois eu me restabeleci. Depois Deus tocou na minha alma. Eu rezava o rosário. Para quem é católico sabe, eu rezava o rosário, eu rezava o terço, eu pedia por intercessão da Mãe de Jesus Cristo, em quem eu creio que me ajudou. Então, irmãos, não desistam. Não desistam, não, na Igreja Católica não fazem, na Igreja Católica não acontece, não é verdade isso. Tenham fé, tenham fé, tenham fé. Estamos, um oceano nos separa, um oceano nos separa. Eu estou no outro, né? Estamos no mesmo planeta, mas eu estou no outro continente e vocês estão no outro. Mas a nossa fé é a mesma, seja evangélico, seja católico, seja quem for, a nossa fé é a mesma. O Deus é o único. Estamos todos do mesmo lado, crendo em Deus, que Deus faz, Deus transforma, Deus muda e Ele muda. Quando eu me casar este ano, eu vou mandar novamente o áudio para Débora, fotos, dizendo, Débora, agora consumei, agora está consumado, mas por agora eu estou feliz, estou bem, tenho um homem que cuida de mim, cuida dos nossos filhos, um homem que me valoriza, agora valoriza muito mais. Irmãos, não desistam, não desistam, tá? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu tentei resumir o máximo para poder edificar a fé de vocês. Então, Deus os abençoe. Continuem orações com a Débora. Débora é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada que o Senhor colocou no meu caminho para abençoar a minha vida com conhecimento, para edificar a minha fé. Eu gostaria muito de estar no Brasil para abençoar a vida da Débora de uma certa forma. Mas de momento, né? Quem sabe eu terei a oportunidade, mas de momento eu continuarei orando pela vida dela, para que Deus abençoe por tudo que ela tem feito por nós, meus irmãos. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem bem. Espero que esse testemunho edifique a vossa fé. Beijos.